continuidade então aí as nossas discussões sobre a cosmovisão, tá? E só lembrando lá no início que a gente se propôs a estudar e ver onde a gente está e até onde a gente vai. Então nós começamos com os conceitos de cosmovisão, vimos o que é, o que significa, os diversos conceitos aí dados por diversos autores. Depois vimos como se forma uma cosmovisão, problemas, a gente discutiu desde a infância, etc. A importância da cosmovisão, que é nós sabermos qual é a nossa visão de mundo para a gente poder influenciar o mundo. Vimos o que não é cosmovisão, ou seja, aquelas pequenas diferenças que existem dentro das cosmovisões. Vimos a questão das cosmovisões em conflito, que a história humana é um embate entre cosmovisões conflitantes. E estamos ali, estudando quais são os elementos das cosmovisões. Na aula passada nós vimos um exemplo bíblico de Atos capítulo 17, onde Paulo trabalha a cosmovisão cristã de forma resumida, porém profunda, e onde ele aborda todos os elementos da cosmovisão cristã naquele texto. Pode ir, por favor. Hoje, eu trouxe o texto para a gente começar a discutir. O texto que é do livro do Cristão na Cultura de Hoje, do Charles Colson e da Nancy Pearson, que é um dos livros base para esses estudos que nós estamos tratando aqui. Eu sei que a letra dele ficou um pouco pequena aí, mas era só caber uma página só. Vamos colocar no isso. Então nós vimos lá o primeiro pilar, que é a teologia, ou seja, o principal pilar, o principal elemento de uma cosmovisão é aquilo que uma pessoa pensa sobre Deus. Vimos também, começamos a ver na aula passada a questão da cosmologia, ou seja, toda cosmovisão tem uma explicação para a origem, para a natureza do universo. Então foi nesse ponto que nós paramos na aula passada e vamos continuar hoje. E tentar avançar também para a epistemologia. Então vejam bem, eu queria começar trabalhando esse texto, porque ele é só a introdução desse livro. E eu me recomendo novamente esse livro que os irmãos leiam, porque ele é muito interessante. E ele vai tratar justamente dessa questão da cosmovisão cristã e como nós temos passado por uma crise de cosmovisão. O autor traz dados, principalmente dos Estados Unidos, que ele saiu de lá, e mostrando que os cristãos da atualidade têm se entregado ao pós-modernismo e não sabem mais defender os pontos principais da sua fé. E isso tem reflexos práticos na vida. Sobrou aí? Tem aqui. Vou pedir a ajuda dos irmãos para a gente ir discutindo rapidamente esse texto. Vou pedir das irmãs especificamente. Vou pedir a Juliana que comece a ler esse segundo parágrafo, por favor. O modo como temos o mundo pode mudar o mundo. As nossas escolhas são mudadas pelo que acreditamos ser, real e verdadeiro, certo e errado, bom e ruim. As nossas escolhas são mudadas pela nossa visão do mundo. O termo cosmovisão pode parecer abstrato ou filosófico. Um tópico discutido por professores que fumam cachimbo, usando paletó, em ambientes acadêmicos. Mas, na verdade, a visão de mundo de uma pessoa é intensamente prática. Ela é a soma total das nossas crenças sobre o mundo. O fato geral que dirige as nossas decisões de ação diárias, o fato geral que dirige as nossas decisões de ação diária. E se entender as cosmovisões é extremamente importante para a maneira como vivemos. Saber como avaliar todas as coisas a partir dos livros, textos, em nossa sala de aula, até a filosofia não expressada que molda a mensagem que ouvimos no programa ou para ouvir. No Brasil, poderíamos citar programas de muito confortável modernados, baseado no acima citado, nas histórias e personagens mostrados
veiculado nos filmes contemporâneos ou nas letras das músicas proibidas. Então, irmãos, o que esse autor está trazendo aí? Está trazendo justamente essa discussão que nós estamos tendo aqui nessas aulas, que é aquilo que nós temos como visão de mundo vai influenciar fortemente a nossa prática nesse mundo. Quando ele diz aí, ó, as nossas escolhas são moldadas pela nossa visão de mundo. Significa que as suas atitudes práticas estão refletindo aquilo que você crê como realidade, estão refletindo a sua fé. E depois ele vai dizer aí que, embora o termo cosmovisão pareça uma coisa de sala de aula, de gravatados fumando cachimbo, discutindo, ele vai trazer que essa visão de mundo de uma pessoa é intensamente prática. Por quê? Porque ela vai ser a soma total das nossas crenças no mundo. Aí ele vai dizer que isso é tão importante que vai influenciar a filosofia, vai influenciar a mensagem que nós ouvimos em programas de televisão. Esse programa aí dessa mulher, Oprah Winfrey, é um dos programas mais assistidos nos Estados Unidos. Não sei se os irmãos já viram, ela é uma senhora assim, negra, que ela é muito famosa, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, porque ela traz discussões aos seus programas, justamente discussões consideradas atuais, ela traz especialistas, ela traz pessoas, e no Brasil, por isso que eu acrescentei isso aí, o programa da Fátima Bernardes é só um exemplo de um programa que foi inspirado no programa da Oprah Winfrey, onde todos os dias, pelas manhãs, se discutem temas éticos, morais, filosóficos. Eu não tive a oportunidade de assistir o programa todo, mas às vezes eu estou esperando alguma consulta, alguma coisa eu vejo. E aí cada dia ela traz um tema, aborto, aí outro dia ela traz mães separadas que cuidam dos filhos. Cada dia ela traz um tema e ela traz pessoas do povo mesmo, pessoas que não são conhecidas, traz artistas e traz especialistas naquele tema. E aí eles ficam a manhã toda ali discutindo, cada um emitindo a sua opinião e etc. Ou seja, para as pessoas que estão em casa, são a maioria, nós temos aí um programa, um exemplo de um programa, em todos os canais tem isso, mas de um programa que trata de cosmovisão, mesmo não usando o termo cosmovisão, mesmo talvez não sabendo, não sei até que ponto, a produção daquele programa quer mostrar a opinião dos outros ou ela quer influenciar a opinião pública. Eu não sei dizer. Mas, certamente, os temas discutidos ali tratam de cosmovisão. E muitos cristãos assistem aqueles programas e muitas vezes são influenciados. Lógico que às vezes são pessoas que têm opiniões cristãs ali. Imagino que sim. Mas com certeza a maioria dos que estão ali tem uma visão materialista, não tem uma visão cristã. Então, não só nesses programas, mas nos filmes que estão no cinema, nas novelas, nos personagens que são mostrados em todos esses filmes contemporâneos e até nas letras das músicas que nós ouvimos. Ele vai tratar de um ponto lá que quando um autor coloca uma música no papel, por mais arte que tenha na música, é praticamente impossível que alguém não coloque a sua alma naquela música. E se ele sapona a sua alma naquela música, obviamente que ele vai transpor a sua cosmovisão naquela música. Por isso é importante que nós aqui na igreja saiba quais músicas estão sendo entoadas e principalmente quais músicas estão sendo ouvidas no dia a dia. E a gente vive, nós já discutimos isso aqui em aulas anteriores, uma época em que música de qualidade é uma raridade. E aqueles que admiram a música de qualidade ainda são taxados. Porque só tem porcaria passando nas rádios, nos programas, etc. Músicas sensualizadas, músicas que trazem essa visão materialista do mundo. Então é isso que ele está tratando aí nesses primeiros parágrafos. Já é uma nuvem no terceiro parágrafo, por favor. A base da cosmovisão cristã, naturalmente, é a revelação de Deus nas Escrituras. No entanto, infelizmente, muitos crentes falham em entender que as Escrituras têm o objetivo de ser a base para tudo na vida. Os servos
passados, o mundo secular defendia uma dicotomia entre a ciência e a religião, entre o fato e o valor, entre o conhecimento objetivo e os sentimentos subjetivos. Como resultado, os cristãos frequentemente pensam em termos da mesma falsa dicotomia, permitindo que o nosso sistema de crença seja reduzido a pouco mais que sentidos e experiências particulares, separados de fatos objetivos. Irmãos, veja uma afirmação que ele faz do livro. A Bíblia serve para tudo. Tá? À medida que o tempo foi passando, que a teologia foi se desenvolvendo, algumas pessoas disseram assim: a Bíblia é a história da salvação. Ok. Então ela só serve para falar de temas espirituais referentes à salvação. Isso é um sofismo, isso é um ensinamento errado. O que o autor está trazendo aí é que a Bíblia, ela deve ser o nosso manual para tudo. Para tudo. E quando ele diz isso, não significa que nós vamos encontrar na Escritura uma discussão a respeito de um tema da atualidade. Digamos, violência. A Bíblia fala sobre violência, mas você não vai encontrar lá um texto dizendo: olha, a violência é errada, do diabo. Não, não vai. Só que nós já discutimos aqui que o que nós vamos encontrar na Bíblia são os princípios do Evangelho que devem ser aplicados e apropriados pela igreja e extrapolados para todas as áreas da Bíblia. Ou seja, a Bíblia serve sim para tudo, porque os princípios bíblicos eles vão ser aplicados a qualquer área da existência. A Bíblia é a própria revelação de Deus e ele tem princípios para a ciência? Obviamente que tem. Tem princípios para a questão social? Tem. Tem princípios para a questão econômica? Tem. Então, é isso que ele está dizendo aí, ó, que muitos evangélicos tendem naquela história que a gente falou, de compartimentalizar a vida e achar que a Bíblia serve para os domingos, que a Bíblia serve para a salvação, mas a Bíblia está obsoleta, a Bíblia está atrasada, a Bíblia não deve ser usada nos temas cotidianos. Eu particularmente, os irmãos sabem que eu me formei numa escola materialista. A UNB é uma escola extremamente materialista. Os professores ali são doutores, mestres, etc. Tem uma visão materialista de mundo. E eu fiz um curso onde o materialismo é muito presente. Fiz agronomia, onde você estuda que o solo para se formar levou bilhões de anos, onde você estuda a ciência da forma física, química, e todos aqueles professores têm uma carga de cosmovisão materialista muito grande. E muita gente, quando entra em contato com essas cosmovisões, tende a compartimentalizar, a dizer: a Bíblia tem significado espiritual que se aplica espiritualmente. A ciência é a minha resposta para as questões materiais que surgem no dia a dia. E aí ele está falando que, na verdade, isso é uma falsa dicotomia. Porque Bíblia e ciência ou qualquer outros assuntos estão intrinsecamente relacionados. A gente vai ver, quando a gente for estudar a epistemologia daqui a pouco, que se eu não acreditar que o conhecimento é verdadeiro e possível, eu não posso ter conhecimento. Então isso é a base da ciência. A ciência acredita que o conhecimento é verdadeiro, é possível e é acessível. Se eu deixar de crer nisso, então eu deixo de fazer ciência, eu deixo de procurar conhecimento. E da onde vem isso? Da Bíblia Sagrada. Os princípios da Bíblia Sagrada falam sobre uma verdade que existe, uma verdade absoluta. Correto? Então ele diz aí, ó, no final: como resultado, os cristãos frequentemente pensam em termos da mesma falsa dicotomia: ciência e religião, fato e valor, conhecimento objetivo e sentimento subjetivo, fé e razão. Então criaram essa falsa dicotomia como se o Evangelho não fosse suficiente para nos lançar luz sobre essas áreas da vida.
Continue, Davi, por favor. Próximo. Os evangélicos. Isso. Os evangélicos têm sido particularmente vulneráveis a essa visão estreita por causa da nossa ênfase no compromisso pessoal. De um lado, essa tem sido a maior força do movimento, trazendo milhões de pessoas a um relacionamento com Cristo. Em alguma parte da maioria das nossas viagens espirituais está uma trilha de serragem, como observo nas minhas. Lembro-me tão nitidamente como se fosse ontem, daquela noite abafada de verão, em 1973, em meio ao escândalo Watergate, quando eu, um ex-comandante dos fuzileiros navais, frequentemente chamado do mais durão dos caras durões de Nixon, o homem de guerra da Casa Branca, me prostei em lágrimas e clamei por Deus. Longe daquele encontro com Cristo, das garantias do seu perdão, eu teria ficado sufocado no mau cheiro dos meus próprios pecados. A minha alma jamais teria encontrado descanso, mas esta ênfase em relacionamento pessoal também pode ser a maior fraqueza do evangelicalismo, porque ela pode nos impedir de enxergar o plano que Deus tem para nós, além da salvação pessoal. O cristianismo genuíno é mais do que o relacionamento com Jesus, que é expresso através da devoção pessoal, da presença na igreja, do estudo bíblico e das obras de caridade. É mais que um discipulado, mais que crer em um sistema de doutrinas a respeito de Deus. O cristianismo genuíno é uma maneira de ver e de compreender toda a realidade. É uma cosmovisão, é uma visão do mundo. Irmãos, então veja o que ele está falando. Que como o cristianismo evoluiu para esse maniqueísmo entre o que é secular e o que é espiritual, os crentes são os mais afetados por esse problema. Porque os crentes, os evangélicos, como ele coloca aí, são vulneráveis a esse estilo de vida, onde eu vivo aqui de segunda a sexta uma vida secular, no trabalho, na escola, seja onde for, e aqui no domingo, no sábado e domingo, eu vivo uma vida espiritual. E ele está dizendo aí, ele está dando o próprio exemplo dele, quem está falando isso é o Paulson, que ele era um ex-comandante dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, então ele era considerado um cara durão e etc. E ele, quando Cristo recebeu, ele se prostrou aos pés de Cristo em lágrimas, de forma que as pessoas nem acreditavam que era o mesmo cara durão que estava ali recebendo a Cristo. Só que ele diz que o evangelicalismo, ou seja, as igrejas, o evangelho que é pregado nas igrejas, avançou tanto o campo do comprometimento pessoal de uma pessoa que ele deixou de lado as respostas verdadeiras e absolutas do evangelho para essas áreas da vida. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer, e isso a gente vê no nosso país também, que o cristianismo virou uma religião de relacionamento pessoal com Deus, ou seja, depende do meu nível de comprometimento. Eu me comprometo à igreja, eu me comprometo a evangelizar, e eu me comprometo subjetivamente ali com Deus, e a resposta do evangelho vai ser proporcional à minha entrega. Quando ele diz que não, absolutamente não, o cristianismo é mais do que isso. A cosmovisão cristã tem que influenciar a política, tem que influenciar a economia, tem que influenciar o país como um todo, tem que influenciar a sexualidade, tem que influenciar tudo. Não existe área da existência humana que não possa ser influenciada pelo Evangelho. É isso que ele está dizendo. O cristianismo não é uma religião de subjetivismo, onde eu, o meu comprometimento pessoal, vou buscar Deus e proporcionalmente quando eu me entregar, eu vou ter de volta de Deus. Embora haja um elemento de comprometimento pessoal, nós sabemos disso. Nós temos obrigações a cumprir. O que ele está querendo dizer é que o Evangelho é mais do que isso. É mais do que isso. Por que o mundo chama os crentes de fanáticos? Por que o mundo chama os crentes de fanáticos? Muitas vezes. Muitas vezes porque as pessoas mantêm um estilo de vida bitolado, digamos assim. Ela forma a sua opinião em torno de um tema, muitas vezes derivado da Bíblia, muitas vezes não. E ela se fecha naquele mundinho ali e ela
Aí a gente tem os extremos, né? Tem uns que espiritualizam tudo, até o que não é para espiritualizar. E tem outros que não espiritualizam nada, que acham que tudo é materialismo, tudo são as coisas que estão acontecendo, a Deus dará. Então esses dois extremos que devem ser evitados para a vida. Então, quando falou sobre os evangélicos do Brasil se chamavam de fanáticos, ontem eu estava assistindo uma entrevista da Marina Silva, em 2013, e ela foi questionada por um professor de Ciências Políticas da Universidade Federal da Bahia, que veio a Brasília especificamente para esse encontro com ela, isso em 2013. E aí, a pergunta dele foi muito interessante, porque ele foi objetivo e disse o seguinte: senadora Marina Silva, a questão é a seguinte: eu sei que a senhora é evangélica, e antes de eu sair da Bahia para vir aqui ter com a senhora, me fizeram a seguinte questão: por que você vai a Brasília para aquele encontro sabendo que Marina Silva é evangélica? E ele passou isso para ela e disse: agora, senadora Marina Silva, com a sua proposta de ser presidente do Brasil, e é presidente de ser presidente do Brasil, como é que vai ficar esse seu posicionamento evangélico com a política? Como é que vai ficar? E eu vim aqui justamente para saber da senhora, para ter da senhora uma definição clara a respeito disso. E ela: rapaz, eu nunca vi uma inteligência tão clara e tão objetiva como eu tenho visto na minha vida de um crente na política. E ela, a resposta dela é longa, mas uma parte da resposta dela foi interessante, que ela disse que uma vez estava num discurso não, num debate, e aí uma pessoa ficou sabendo que ela era evangélica lá no debate. Rapaz, a pessoa olhou para ela e disse assim: senadora Marina Silva, me desculpe, achava a senhora tão inteligente, uma pessoa tão importante, tão inteligente, tão culta, tão erudita, e aí fiquei sabendo que a senhora é evangélica. Ou seja, aí como é que ela respondeu? Ela respondeu o seguinte: ela respondeu da seguinte forma: primeiro eu tenho que dizer a vocês que quem deu a chance de um Estado ser laico foi o protestantismo. Isso vocês têm que confirmar na história. Porque foi o protestantismo que deu às nações o direito de serem Estados laicos. E não foi outra religião. Aí o silêncio já tomou enquanto no ambiente, porque ela é professora de história, e os homens lá também são estudantes da história, ficaram calados. E ela disse: em segundo lugar, eu quero dizer a vocês o seguinte, que ninguém pode ser julgado politicamente, profissionalmente, ou em qualquer área que ele exerça, pela religião que ele tem. Porque aí nós estamos incorrendo da seguinte forma: nós estamos combatendo o preconceito através de um outro preconceito. E ela disse, ela deu exemplos claros, ela disse o seguinte: se eu errar na política, não é porque eu sou evangélico que eu errei na política. Eu vou cometer meus equívocos, mas foi na minha área política que eu cometi esses equívocos, não pelo fato de eu ser evangélico. Aí ela citou o senador falou que tal, ele é católico. Se ele cometer falhas na política, equívocos na política, não foi porque ele é católico, eu jamais vou acusá-lo assim. Nisso o pessoal já começou a aplaudir. Aí ela disse o seguinte: agora eu vou mais além, vou dar um exemplo. Ela deu um exemplo do governador o Maggi lá o Blário Maggi, lá de Mato Grosso. O Blário Maggi, ele é empresário do ramo agropecuário, de agronegócio. Então ele é dono de quase todo o Mato Grosso todo, de plantação de soja, de grãos e tudo. Rapaz, ele não precisa na política não. Só que ele é um inimigo ferrado de Marina Silva, quando Marina Silva estava no meio ambiente, na cadeira do meio ambiente. Por quê? Porque Marina Silva luta pela proteção da ecologia, da natureza, que é um princípio bíblico de cosmovisão bíblica, e ela luta para defender a ecologia, proteger a floresta, e ela é manauara, das regiões desculpa, ela é do norte, do Acre, e ela defende muito bem a Amazônia, defende o ecossistema brasileiro e tudo. E aí Blário Maggi, querendo terras para destruir, para plantar, briga muito com ela. O que o PT fez? Ela se afastou do PT e do Ministério do Meio Ambiente, porque ela estava sofrendo pressões e o PT estava na corrupção toda, ela se afastou. E quem é que o PT coloca no meio ambiente, na comissão do meio ambiente? Blário Maggi.
Aí ela diz, agora aí é que eu quero estar com vocês. Presta atenção. O fato do Pládio Mágico estar na comissão de meio ambiente, independentemente da religião, do credo que ele tenha, não tem problema algum. Agora, qual é o problema dele estar lá? O problema dele estar lá é porque ele já se amiscuiu com os outros fazendeiros aí e aprovaram o código florestal que abre aí e que dá perdão aos fazendeiros que destruíram muitas reservas naturais do Brasil. Então, o fato dele estar lá e já ter assinado esse código ambiental aí, que é destrutivo à natureza, já o quê? Já não legitima de estar lá. Não é porque ele tem um crédito, uma religião, não. O problema dele é que ele, é porque ela resolveu assim de forma. O problema dele estar lá é que ele não tem caminhada, ele não tem vivência nessa cadeira de defender os assuntos do meio ambiente. Então ela desconstruiu essa ideia. E você sabe quem é que está apoiando Marina Silva? E onde é que eu vi esse vídeo? Um homossexual defendendo Marina Silva, colocou esse vídeo lá e embaixo, assim, de tudo, era uma lista enorme de homossexuais dizendo que são homossexuais, que são gays, assumidos, tudo, e votam Marina Silva por causa do posicionamento dela claro, transparente e sincero. Esse vídeo aí também Feliciano. Sim, o Feliciano. Não é porque ele é crente que não deveria estar lá. Ele não tem condições de estar lá. Porque ele não tem vivência nessa defesa dos direitos humanos. Então percebe, graças a Deus, que Deus tem preservado um remanescente aí, sabe? Que tem essa clareza de pensamento. E para finalizar, eu tenho o seguinte a dizer. Quando tu falou que a Bíblia serve para tudo, ela serve para tudo de fato. Mas ela só vai ter respostas para nós. Primeiro que respostas em princípio, não respostas invencíveis. Porque tem gente que acha que encontrar resposta para tudo na vida é dar um versículo para tudo. Olha, isso aí é o versículo tal, meu tal. Né? Não, isso aí é porque o Senhor é meu pastor. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí eu acho interessante, eu vou falar agora. Essas respostas aí da Bíblia, servem para tudo, só vem durante a minha caminhada, quando eu tenho uma intimidade com o texto bíblico, de não somente ler para decorá-la, mas ler para meditar sobre ela e deixar que ela fale ao meu coração em diversos temas da minha existência. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é caminhada com a Bíblia todos os dias. É tempo para meditar. Um exemplo para finalizar, ele cita o Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer lá no El Labrim, ele era consultado por rico, por advogado, por doutor, por mendigo, por pobre, por rico, por médico, por toda a classe de gente, por filósofo, sociólogo e humano. E aí o Gerambach, que é biógrafo dele, cita que a Bíblia dele, ele lia a Bíblia toda o ano, durante um ano, e a Bíblia dele era mapeada. A Bíblia dele era mapeada. Então você chegava lá e tinha um problema concernente ao significado da existência humana. Ele sabia os trechos na Bíblia que ele ia usar para aplicar ao seu coração a palavra de Deus sobre essa resposta. Ou seja, não adianta a gente querer respostas, dizer que a Bíblia serve para tudo, nós não temos uma caminhada toda ao longo de nossa vida. Porque somente quando temos intimidade com a Bíblia é que o Espírito Santo traz aos nossos corações essas respostas para a existência. Isso aí não é mecânico, isso aí não é acadêmico, isso aí não é profissional, isso aí só se adquire quando nós temos intimidade com a palavra de Deus. E só se dá através do momento em que eu tiro um tempo para meditar sobre a palavra de Deus. Um exemplo disso que você está falando é que muitas doutrinas erradas que resultaram em catástrofes na humanidade foram tiradas, segundo as pessoas, da Bíblia. Ou seja, se eu não tenho uma cosmovisão completa, eu vou extrair o texto, digamos, a pena de morte do Antigo Testamento. Vou pegar um exemplo que Deus mandava praticada lá pelos judeus. Se eu não tiver conhecimento dos princípios bíblicos a respeito da vida, a respeito da cosmovisão cristã como um todo, eu vou sair defendendo a pena de morte e
dizendo que isso é bíblico. Entendeu? Então é isso que o Davi está falando. A Bíblia e outra coisa, para estudar direito, eu tenho manuais de direito, mas eu tenho princípios bíblicos que podem ser aplicados ao direito. Para estudar agronomia, eu tenho livros de agronomia, mas eu tenho princípios bíblicos que se aplicam à agronomia. Para estudar ciência, seja ela qual for, física, química, matemática, eu tenho os livros e as pessoas que se dedicaram a isso. A gente não está aqui desconstruindo o papel dessa ciência, mas nós temos princípios bíblicos que podem ser aplicados. E é isso que ele vai dizer no último parágrafo do texto. Ninguém lê para a gente, por favor, o último parágrafo. Entender o cristianismo como um completo sistema de vida é absolutamente essencial por duas razões. Primeiro, isso permite que o mundo em que vivemos faça sentido para nós, portanto, ordenemos a nossa vida mais racionalmente. Segundo, isso permite que entendamos as forças que justifam a nossa fé, nos preparando para evangelizar e defender a verdade cristã como instrumento de Deus para transformar a cultura. Aí eu achei bonito quando ele disse isso, porque quando ele diz assim, nós temos duas razões para entender que o cristianismo deve ser entendido como um completo sistema de vida. Primeiro, ele vai dizer, isso permite que o mundo em que vivemos faça sentido para nós. Faça sentido para nós. Mas não parece ser o contrário. Muitos cristãos olham para o mundo e não vê sentido no mundo. Olham para o mundo desordenado, para a violência, para tudo que acontece no mundo, se fecha em si mesmo e não consegue achar sentido na vida, na existência. E o que o Souza está dizendo aí é o contrário. O cristianismo me faz olhar para o mundo e para a existência e perceber o sentido de todas as coisas. Porque nós sabemos que Deus está no controle, que Deus está controlando todas as coisas, e que os princípios bíblicos devem ser aplicados. Então o mundo, ao invés de não fazer sentido, ele faz sentido para nós. Porque nós passamos a aplicar a nossa visão do mundo de acordo com o Evangelho. Então a gente olha para a violência e vemos que é um problema social, por exemplo. Mas nós sabemos que o Evangelho tem cura para a violência. O Evangelho tem princípios que podem ser aplicados pelo Estado, pela política, pelo direito, seja lá o que for, para combater essa violência. E não nos entregamos a um pessimismo, a um niilismo de que as coisas são como são e que o meu dever é vir para a igreja e me fechar no meu mundinho. Isso não é Evangelho. E a segunda razão que ele coloca aí, e ainda na primeira ele vai dizer que o mundo faça sentido e que nós ordenemos a nossa vida mais racionalmente. O Evangelho é racional, transformados pela renovação do vosso entendimento. E as pessoas pensam que o Evangelho é o contrário, é irracional. Trazer coisas espirituais de forma irracional. Não, é trazer princípios espirituais aplicados racionalmente. Porque o cristão, ele tem a obrigação de ser esclarecido sobre esses temas. Ele tem a obrigação de saber aplicar os princípios do Evangelho a todos esses temas. Não é isso que nós estamos fazendo, nós estamos ensinando as nossas crianças, os nossos adolescentes a aplicar a Bíblia no seu dia a dia. E por que muitos de nós adultos na igreja não conseguimos enxergar o Evangelho em todas as coisas? É isso que esse autor está criticando. E é isso que nós estamos tentando trazer à discussão aqui. Irmãos, não há área da existência que não possa ser melhorada pelo Evangelho. Por que melhorada? Porque o pecado acabou com tudo lá no início. Deus criou as coisas e olhou e viu que tudo era bom. Bom não, era muito bom. Era perfeito. Mas o pecado afetou todas as áreas da vida humana. Assim, o Evangelho é a cura para todas as áreas da vida humana. Correto? E a segunda questão, a segunda razão que ele traz aí, por que o cristianismo é um completo sistema de vida, ele diz assim, isso permite que entendamos as forças hostis à nossa fé, nos preparando para evangelizar e defender a verdade cristã como instrumentos de Deus para transformar a cultura. Longe de ser aquela batalha espiritual sem sentido que nós vemos ser pregada em alguma igreja, onde Satanás está em tudo e Satanás está vencendo.
mas ele chama a atenção de que há sim uma batalha espiritual a ser travada. Que batalha é essa? A batalha da mente, dos pensamentos e ensinamentos hostis à fé cristã. Os irmãos querem um exemplo? Eu leio o blog de um cara da Veia, e ele faz críticas políticas, etc. Mas ele volta e meia, Reinaldo Azevedo. E ele volta e meia e traz algumas visões interessantes. Ele diz assim, ó, teve uma última levantamento de saúde aqui que foi feito recentemente no Brasil, e mostrou que em todos os países o Brasil evoluiu no combate à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS. Nos outros países diminuiu o contágio, diminuiu o crescimento, e aqui aumentou assustadoramente, principalmente nos últimos anos, por causa de políticas desastrosas que foram feitas. Aí ele fala assim, ó, o povo acha que ser politicamente correto é não avançar nos campos morais. É exatamente isso que esse é o problema. Ele diz assim, ó, alguns países da África só conseguiram deter o surto onde a maioria da população estava com AIDS, e hoje os números têm regredido drasticamente, trabalhando a mente das pessoas para as questões morais. Mas acontece que a política brasileira entrou num ideologismo de esquerda sem sentido, que acha que você trabalhar a questão moral não é assunto da política, mas da religião. Então ele vai dizer assim, ó, os países africanos que praticamente zeraram o contágio, de crianças pelo menos, as pessoas, os adultos contaminavam, e os que, como lá não tem saúde pública, os filhos nasciam com AIDS. Teve países que estavam com 90% da população aidética. E esses números estão caindo drasticamente. Por quê? Porque o governo investiu em aconselhar os homens a serem fiéis às suas esposas, aconselhar os jovens a não fazerem sexo antes do casamento ou fora do casamento. As escolas começaram a colocar isso como objetivo da educação nesses países. Olha, a questão aqui não é religião não, a questão aqui é uma questão de sobrevivência. Se nós não vencermos a AIDS vai dizimar o nosso país. Então eles trouxeram o campo moral para dentro da cultura deles, de forma que hoje esses países reduziram drasticamente o número de AIDS. As mães não passam mais para os filhos que já tinham, os maridos não transmitem mais para a esposa. Fora isso, eles distribuem preservativos e remédios, etc., que são outras coisas de saúde pública, mas a questão moral foi atacada fortemente. Aqui no Brasil se fez o inverso. Você não vê mais uma campanha, você vê no carnaval, use camisinha, mas você não vê uma campanha, não faça sexo de forma errada, fora do contexto do casamento. Não vê. E aí os resultados estão aí, crescendo assustadoramente o número de pessoas infectadas com HIV. E hoje não tem mais esse grupo de risco, antes eram homossexuais, não. A faixa que mais cresce são heterossexuais adolescentes. Ou seja, adolescentes que estão entrando na vida sexual cada vez mais cedo, que não tem estrutura para isso, e a Bíblia fala isso do começo ao fim, e que, por causa disso, estão sendo infectados pelo vírus da AIDS. Vão ter a sua vida completamente destroçada por essa doença que não tem vislumbre de cura. Por mais que haja manchete por aí dizendo, para cada avanço se volta 2 passos. Porque até um tempo desse divulgou que uma criança havia sido curada, uma criança de 2 anos. Porque a mãe era HIV positiva, participou de um programa do governo para tomar os remédios durante a gravidez. Quando o filho nasceu, começaram a dar o coquetel anti-AIDS para a criança, só que aí a mãe desapareceu, ficou 2 anos longe, não deu o remédio para a criança. Aí quando ela voltou, quando ela apareceu de novo, fizeram o teste e deu negativo. Aí se alargou na imprensa, olha, existe uma cura para a AIDS. Se ela for tratada nos primeiros estágios da infecção, porque o menino tinha nascido e eles tacaram o remédio, ela pode ser curada. Aí há poucos dias atrás veio a notícia, deu positivo de novo aquela criança. Deu positivo. Então é assim, ainda por cima, os irmãos, nada a ver, mas tem a ver, que aquele avião que caiu lá, abatido por um míssil, tinha naquele avião mais de 6 especialistas mundiais em AIDS, que estavam estudando a AIDS.
que foi abatido pelo bispo. Então só aí houve uma regressão muito grande nesse tempo. Então, irmãos, o que o Reinaldo nos dá, e que eu concordo plenamente, é que essa história de que temas morais são assuntos da religião e não da política, e não da educação, isso é furado, o Evangelho nos mostra isso, e é isso que o autor está trazendo aqui. Não são divulgados, não tem divulgação disso. Tem uma epidemia. A minha não fala nada. A minha está nesse campo moral de que a minha promove a promiscuidade. Então, tem reação. Alguém já viu na novela aí, de alguém que esse autor mostrar a dificuldade de alguém que pegou a gaita dele? Sério? As pessoas vivendo bem moradas. A propaganda da pessoa vive bem morada. Vivendo até melhor do que quem não tem, né? Uma pintura na cara perfeita. Então é essa provisão que está sendo vendida. Esse é só um exemplo do nosso pastor. E aí ele termina dizendo, olha, as verdades cristãs são instrumentos para transformar a cultura. Nós vemos muita hipocrisia nessa área aqui no meio cristão. Pessoas dizendo que a cultura humana deve ser preservada e respeitada como ela é. Se tem uma tribo lá no meio da Amazônia que faz sacrifícios humanos e que, se os filhos nascem gêmeos, ele mata um terra vivo, porque segundo a cultura deles isso é correto, aí vem os antropólogos ditos cristãos e falam, não, essa cultura tem que ser respeitada. E a Bíblia está dizendo, mentira, isso é pecado, isso tem que ser combatido, isso é uma miséria, isso tem que ser combatido pelos pastores. Aí vem os órgãos governamentais e impedem agora o missionário de acessar. A gente chegou a uma ignorância tal que existem tribos lá que ninguém pode chegar perto deles. A gente sabe que na Amazônia tem tribos que não foram contactadas por seres humanos, por pessoas, pelos brancos, né? Mas a FUNAI impede, ninguém pode chegar perto. Ninguém pode chegar perto. Eles têm que preservar a cultura deles lá. Quando na verdade a gente sabe que eles vivem uma descultura. Porque eles não conhecem o Evangelho, porque eles vivem a desculturalização que foi dada por Deus do Evangelho. Não recorda o excesso da gente, ela mesmo fala que quando você está na isso, da fundação do profunário, exército e mais não sei quem. E às vezes não consegue. Um pesquisador americano, europeu, não precisa de fundação de ninguém, vai para a Então essa é a discussão. Esse é o alcance dessa discussão. O Evangelho, nós não podemos vergonhar de dizer que o Evangelho é superior à cultura. O Evangelho é superior ao conhecimento. Porque a verdadeira cultura, o verdadeiro conhecimento vai se dar a partir da aplicação dos princípios bíblicos. Certo? Trabalhei dentro da FUNAI e pude ver que lá é um dos órgãos mais péssimos de todos os tempos. É lá. Eles, tudo enfim que eles puderem anarquizar, fazer uma coisa difícil para o pessoal e tudo é uma coisa que não faz um frustramento. Aquilo é terrível. Aquilo é uma desgraça que devia se acabar. Eu trabalhei lá, fui motorista de lá. Tá? E carregava o pessoal ali, tem até um irmão lá que está na igreja das nossas igrejas do Exército, né? Uma pessoa bacana, uma pessoa boa. E ele também não se deixa se levar muito por lá, não. Isso também, eu estou dizendo aqui, ele de lá. Dá graças a Deus que ele não tem essa cosmovisão.
tinha uma visão que eu tenho agora. Essa agora. Era aquele mundinho nosso lá, que era seguro lá. Só Deus fazia, só ele que faz. Mas não é diante da palavra, com ensinamentos suficientes. A cultura indígena não está tão preservada assim não. Eu sou uma matéria recente no jornal, os caminhoneiros querendo passar numa estrada, acho que Pará, por aí. E aí os índios cercaram, fecharam a estrada e falou, ó, os índios, aí ele gravando, a câmera escondida, e começou a ficar, ó. Eles falaram, eles vão fechar, não vou deixar a gente passar não, porque eles vão cobrar pedágio. Aí o índio vem com a espingardona, R$100 para passar, chefe. Aí 100, cartão todo, R$100. Então eu vou lá e quando eu voltar, estou liberado? Não, você paga 100 de novo. Ou seja, eles estão andando com espingarda na mão, eles tomam caminhonete dos fazendeiros, eles se apropriam de terras produtivas, eles fazem um escassel lá e essa cultura tem que ser preservada pelo Estado brasileiro, é um absurdo. Se parece que tem uma causa no Ministério, tem uma causa na Justiça aí, se derem causa de ganha, ou causa de ganha aos indígenas, eles vão voltar com algumas reservas que foram destruídas pela reforma agrária, e aí tem uma terra de cacau produtiva que exporta para o mundo inteiro o cacau, vai ter que ser desapropriado pelos fazendeiros para dar para os indígenas de novo. Se não se lembra daquela ação que foi bastante mudada da Serra do Sol, né? Foi até para o Supremo deu grande causa. Ali era um dos rincões das áreas de desenvolvimento agrícola mais desenvolvidas do país, produtores de arroz. Do país, hoje, e os próprios índios se beneficiavam disso, os índios da região, porque eles tinham emprego, tinha renda, ali os arrozeiros estavam lá há dezenas de anos, há décadas, produzindo, e aí tiveram pessoas que eram ricas, no outro dia apareceram pobre, porque aí o Supremo mandou demarcar e tal, e hoje estão na pobreza, né, na pobreza absoluta, porque eram donos de terra e hoje não tem nada, estão esperando uma indenização que vai ser bem tal. Mas as terras estão isoladas, acabadas. Os próprios indígenas não querem mais ficar lá, porque antes tinha uma dinâmica econômica ali e hoje não tem mais. Isso, irmão, é colocado como ideologia. A gente tem um partido aí no poder, não quero trazer questões políticas aqui, nem influenciar ninguém. Mas Central também vai ter a sua ideologia. Isso eles colocam como ideologia, outros vão colocar como cultura. Na verdade, não é só isso, é cosmovisão. São cosmovisões erradas que estão sendo aplicadas. Maxwell foi ultrapassado aí várias vezes. Assim, não é sobre como você vai falar, não, mas uma coisa muito cheia também, presente que a coisa cristã, ela não só criou respostas às perguntas, ela não criou as perguntas e a resposta. Existe uma grande parte da nossa cultura hoje, nossa cultura também, surgiu como base da ciência cristã, pela ciência. Primeiro, a aula de estudar, sim ou não? Disseram sim. Então, eu vou estudar, é algo e a obrigação. E aí, por isso que tem que vai a ciência. Porque uma vez que tem a obrigação, a aula estudar, a aula do nada. Então, a vida é interessante porque ela começa a diferenciar a obrigação. Então, logo, existe a discussão para outras coisas. Há uma realidade de condição para aquilo. Primeira vez que é uma criação que precisa ser estudada, a criação é toda essa conhecimento. E a partir daí que a nossa ciência de hoje, né? Uma base cristã, uma produção cristã, já há uma coisa estudada e ser conhecida. Além do nada, além do que Tudo bem. Só voltando um pouquinho do texto lá na outra, ela é uma grande formadora de opiniões, né? E lá, como ela é muito respeitada pela população, pela mídia, tudo que ela fala é colocado, está posto como algo verdadeiro, dependente do que se está certo
As pessoas reclamavam pela outra e quando ia uma pessoa lá e ia conversar com ela, dependente da pessoa ser cristã ou não, ela era uma pessoa que trazia muitas interrogações, questionamentos, e as pessoas já ficavam interessadas, né? O fulano de tal vai lá conversar com a outra. É como se fosse, Deus chamou ela lá, né? Na visão deles. Então, assim, ela é uma pessoa que é formadora de opiniões dentro dessa nossa sociedade aí. Então, assim, ela é para eles um ícone, né? Uma verdadeira formadora de opiniões e a sua cosmovisão de mundo, ela traz de forma muito forte, né? E, como você disse, no texto, não apenas nos Estados Unidos, no mundo, porque eu sou brasileira e já sei de tudo isso, né? Então, qualquer um que quiser acessar, ela vai ver. Você fala das políticas do governo, né? Uma política que o governo fez que seria uma boa para os adolescentes, foi a questão daquela vacinação do HPV. Muitos pais não deixavam as filhas vacinar porque eles incluíram que aquela vacina tinha que ser tomada porque as adolescentes estavam começando a ter sexual mais cedo. Então os pais associaram, essa vacina é para tomar e para começar a ter relação mais cedo. E não é. É uma vacina muito importante para o adolescente. E coisa boa que eles colocaram, né? Para se fazer. Mas muitos pais não deixaram. Eu vi quando você reportagem que o pai não ia deixar de ter tomado. Outros adolescentes já diziam, eu mesmo não vou tomar, eu sou crente, eu não tomo isso, então eu não vou ter relação sexual agora. E era uma coisa muito importante, mas eles associaram com o sexo. Muitos pais não permitiram as filhas tomarem. Mas, olha, numa sociedade correta, da teologia correta, você não precisaria da vacina para HPV porque as crianças não fazem sexo. Não é isso? Então, é um exemplo bom que você deu, onde o governo já agiu pela realidade que se tem meninas de 11 anos já que iniciam sua vida sexual e para tomar a vacina. Mas talvez você não viu uma campanha de esclarecimento que dissesse isso. Olha, não é para sua filha começar a vida sexual, dado que as adolescentes estão começando a vida sexual mais cedo, mas aí eles não iam admitir isso, porque isso é moral, é ideologia, então acabou acontecendo isso aí. A questão é que, por exemplo, o Estado ele só vem com medida corretiva, não preventiva. A vacina da HPV já é corretiva, porque os índices de adolescentes com HPV é absurdo. Por quê? Porque iniciaram a vida sexual precocemente e isso através de múltiplos parceiros. Então, o consultório ginecológico com adolescentes com HPV é absurdo. É absurdo. Eu conversei com a secretária de ginecologista e disse que tem dia que pega adolescente, o médico diz, está vendo essa jovem aí? Está com o útero totalmente comprometido. Não vai ser mãe mais nunca. Seja jovem com 19 anos, com 18, com 20, com 21. Então, o governo já vem para corrigir, é a carta de divórcio. Já vem corrigir o fator social que já se alastrou. Se alastrou. Eu estava lendo um fórum que a minha sobrinha recebeu na escola sobre essa vacina. E lá, entre os aspectos, entre o HPV, tinha também o câncer do colo do útero. E eu percebo que, devido ao pecado, né, até dentro das nossas igrejas, as pessoas estão se casando e muitas vezes o irmão já veio de uma vida promíscua, do mundo e etc. A pessoa acaba pegando o HIV, o HPV, todas as doenças que são sexualmente transmissíveis.
O Evangelho precisa ser aplicado dentro de uma realidade mundana, onde a gente vive, após uma visão cristã. E aí muitas vezes a gente pode ou ter uma posição muito radical, né? Muito radical em relação a esses aspectos sociais, ou a gente pode ter uma visão muito leniente, muito frouxada dessas questões. É lógico que o HPV tem uma visão tanto corretiva quanto preventiva, né? E aí a igreja tem que se atentar até mesmo para esses aspectos. Por exemplo, uma coisa é o indivíduo ser criado dentro da igreja, casar com um irmão criado dentro da igreja, onde as famílias se conheceram. Outra coisa, essa igreja vai receber muitas pessoas que vieram do mundo, solteiros, casados, né? E a igreja tem que se atentar para esse aspecto e aplicar o evangelho dentro da realidade dessas pessoas. Conhecer a história desse indivíduo quando ele for casar. Então tudo isso a igreja trabalha esses aspectos. A igreja trata do indivíduo como um indivíduo completo, a sua saúde física, os seus aspectos espirituais, seus aspectos profissionais, prepara esse indivíduo para o casamento, conversa com as famílias. Então, veja como é que o evangelho é saudável em todos os aspectos e nos abre as mentes para todos os aspectos. Mas a gente também pode ter uma visão errada em relação ao próprio evangelho dentro do seu contexto mundano. Por exemplo, um indivíduo que trabalhou comigo escandalizou meio mundo de pessoas porque andava com o bolso cheio de preservativo. E todo mundo sabia que ele era um cristão. Agora a resposta dele é mais absurda ainda. Perguntaram: rapaz, por que você, como um cristão, um jovem solteiro, ainda não é casado, anda com o bolso cheio de preservativo? Você está suscitando, ou seja, você está dando má impressões e interpretações erradas às pessoas. E a gente quer ouvir você. E ele diz: eu ouvi uma palestra de um pastor dizendo que eu preciso andar com o bolso cheio de preservativo porque o risco de cair é muito grande no mundo hoje. Então, ou seja, uma distorção terrível do evangelho. E eu trabalhava entregando umas caixas desse tamanho. Eu me lembro, irmãos, que eu já estava lá na Assembleia quando fizeram uma pesquisa que perceberam que o índice de jovens dentro da igreja com vida sexualmente ativa era maior do que fora da igreja. 80% dos jovens, eu lembro até hoje disso que eu vou abismado, 80% dos jovens estavam na igreja tinham a vida sexual ativa. Aí vocês perguntam, por quê? Porque esse tema vai trabalhar dentro dos princípios bíblicos. E quando você clausura algo com a sexualidade humana, vai sair as maiores perversões de dentro desses sistemas fechados. Vai sair. A gente tem que saber isso. Agora, eu considero que os princípios do Evangelho são maiores, sim. O Evangelho tem que se dedicar a dizer que criança não faz sexo, que o sexo é para o âmbito do casamento. É isso, nós podemos reconhecer as exceções, concordo, temos que reconhecer e saber e receber pessoas que vão vir com a vida completamente destroçada, que precisa de médica doente. Um doente, né? Porque se todo mundo fosse só começar. Então, mas o Evangelho tem que avançar para isso. A vacina do HPV é uma resposta a um problema social que já existe. A questão, como eu falei, os pais africanos, o governo trabalhando a questão ética, é uma resposta a um país que estava sendo dizimado, uma raça sendo dizimada por causa de HIV. Então são questões de sobrevivência. Só que não precisava ser assim se os princípios bíblicos estivessem sendo aplicados. Como Jesus disse, no início não foi assim, desde o princípio não era assim. Isso foi por causa da dureza do coração de vocês. No princípio não era assim. Assim, essa questão que está falando sobre sexualidade, né? Eu vejo também assim que existe muita assim, ignorância também da parte de muitas igrejas, né? Porque também esse assunto não é muito falado também na igreja. É visto como um tabu, que é o pecado, que é o diabo, e acaba que as pessoas vão crescendo e não vão falando sobre isso, discutindo e tirando suas dúvidas, né? Eu acho que... Claro, tem isso também. Então, o sexo é tratado como um tabu da igreja. E principalmente das casas, das famílias, pais que não conversam com seus filhos. Tá? Eu me lembro assim, eu nunca tive uma conversa sobre sexo com meus pais. Nunca me falaram nada. Era um tabu, era uma coisa assim que... E é claro que a gente tem um contexto, né?
evangelho, como diz nas igrejas, foram criadas, esse evangelho aplicado de forma errônea, que essa dualidade da vida, tem coisas que são essencialmente erradas, o sexo é uma delas, tem coisas que são essencialmente certas e para a igreja é uma delas. Essa dualização, esse maniqueísmo vai se aplicar em diversas áreas. E aí, a gente está tendo luz para a gente avançar sobre isso, nós temos sim que conversar com os nossos filhos de forma clara, de forma, ele não tem idade para isso. Tem sim, irmãos. Porque se você não falar, ele vai aprender facilmente por outros meios. Pela internet, pelos colegas, pela educação secular. Então, não existe essa de que, muitas vezes, lá com os meninos lá no catecismo sobre esses temas, e eu já vi que tem gente que fica assim meio escandalizada por isso. Mas se a gente não falar, não vai falar, ele vai descobrir de outra forma, da pior forma possível. E muitas vezes, o que o ser humano precisa é de uma frase clara, é só isso que ele precisa. É só isso. A maioria dos problemas e dos conflitos que tem dentro de uma casa é falta de diálogo claro. Você pode isso, você não pode isso por causa disso. Simples assim. Eu não tenho que o pessoal fala totalmente, né? Questão cultural. Mas até a década de 60, o casamento era muito mais forte que hoje em dia. Então era uma coisa natural. Não falar. Então o pessoal da geração antigamente, eles não perceberam que o tempo passou e não era tão assim. Então, defendendo, mas a cultura deles não percebeu que era coisa assim. E que hoje precisa falar uma coisa que não precisava, era natural. Se cresce, casa, pronto. E aí, hoje não, hoje está. É aquele tipo de coisa, vamos fingir que não existe, e aí vamos fingir que não existe para a gente não ter que tratar sobre isso. Infelizmente a gente. Mas até a questão do. Mesmo no casamento, eu vejo que também tem que ser discutido. Né? Aí o pessoal de antigo está bem. Claro. E é para isso que o evangelho nós estamos falando aqui no princípio. O evangelho tem princípio para tudo. Ninguém precisa ser sexólogo. Mas o evangelho tem princípios. E buscar leituras saudáveis, corretas, e aplicar. E ó, tenha em mente uma coisa. Se você não falar de sexo com seus filhos, alguém vai falar, pode ter certeza. E aí pode ser um pedófilo, pode ser alguém que vai influenciar a vida dele de forma errada, alguém que vai não falar, mas vai mostrar. Hoje em dia, no WhatsApp, recebe centenas de cenas pornográficas que são espalhadas a cada milhões, milhares. Então não tem essa, se você não falar, alguém vai falar. Alguém vai falar. Tá vendo? Toda a sexualidade dentro do centro dos homens, vida sexual ativa dentro das igrejas. Isso aí aumenta ainda mais quando a igreja desprezou o casamento. Quando os pastores que estão guiando essas igrejas no terceiro casamento. Então, se você. Claro que eu não estou vitimizando esse pessoal aí. Estou vitimizando. Mas é um fator que pesa muito. Como é que eu vou falar de sexualidade, de acordo com a palavra de Deus, já estou no segundo casamento? Como é que eu vou falar de sexualidade dentro da igreja que ela apoia o divórcio como se troca de roupa? Então, quando a juventude começa a focar essa liderança e toda a sociedade, todo o indivíduo, todo o grupo, todo ser humano, ele precisa de referências, ele precisa de referências. Quando a referência que ele tem banaliza o que Deus instituiu para a proteção da verdadeira sexualidade e para a promoção da verdadeira sexualidade, que é o casamento, o indivíduo faz o quê? Abre a guarda. Abre a guarda. E aí vem o bombardeio da pornografia nos nossos dias, desde a década de 60 para cá. A pornografia ela tem sido consumida como Coca-Cola, ou muito mais do que a Coca-Cola. Aí eu ouvi um sermão do chefe na década de 60, por aí, ele pegando o manifesto cristão, ele disse que um dos maiores problemas que a igreja tem que tratar hoje é a pornografia. Isso na década dele, quando não tinha o iPod, quando não tinha o iPad, quando não tinha o WhatsApp, quando não tinha esse meio de propagação de imagem, de vídeo com qualidade, como nós temos hoje. Então, a gente vê que um grande problema hoje que a igreja tem que tratar é a sexualidade
E atrelado a isso, a questão da proteção do casamento, a promoção do casamento, o incentivo ao casamento, a referência de casados dentro da igreja, pessoas solteiras, pessoas que vivem o casamento pela palavra de Deus, e o combate à pornografia que tem sido disseminado desde as crianças até os velhos que estão com pornografia constantemente nas suas mãos, nas suas vidas. Então hoje a nossa música é pornofônica, hoje a pornografia está nos outdoors, nas revistas, está na WhatsApp constantemente. E nós não podemos ser moralistas nesse sentido. Não é moralista. Ah, porque a pornografia não é tratar isso, é tratar princípios. Qual o motivo, quais as motivações que levam alguém a usar a pornografia? Porque antes dessa vida sexual aí desregrada, e você vê dentro da igreja, 80% dos jovens naquela época já tinham vida sexual ativa, a gente pergunta, como é que ele chegou aí? Como é que ele chegou? Pode fazer a pesquisa que antes desse caminho dele consumar o ato em si e cuidar com a fidelidade, a pornografia atravessou o caminho. A pornografia atravessou o caminho. E para finalizar, a gente pega a destruição do casamento e os males. Isso aí essa é pesquisa, isso é científico. Os maiores males que a destruição do casamento traz para uma família quando tem filhos, sabe qual é? Primeiro problema que tem é na área da sexualidade. Isso quase que 90% dos casos, nas moças, filhas de pais divorciados, a maioria delas vão ter vida sexual ativa antes do casamento. Muitas delas vão cair na relação sexual. E os jovens, hoje nós estamos vendo aí, a maioria dos jovens, crianças, adolescentes, filhos de lares divorciados, o que eles vão ser? A maioria deles, ou incorre na promiscuidade sexual, na moralidade sexual, ou tornam-se homossexuais. Esse autor, em um dos capítulos, ele trabalha assim a epidemia causada nos Estados Unidos pela falta da figura de um pai. Sim. Claro. A epidemia da sexualidade louca nos Estados Unidos pela falta da figura de um pai. Porque as pessoas, elas institucionalizaram o divórcio, não é só lá, é aqui também, e eles, o pai ali não exerce mais seu papel. Tem uma esposa aqui, tem filhos lá, geralmente os filhos vão ficar com a mãe, é o que vai acontecer, aí ele vai para outra família, aí aquela mulher vem um outro marido, aí cresce assustadoramente os números de abuso sexual, porque aquele homem que está chegando na família não tem compromisso de pai com aquelas crianças, aí dali ela sai do terceiro casamento, um vai para outro. Então ele está falando assim, virou uma epidemia drástica nos Estados Unidos, porque a unidade básica da sociedade, a família, vem sendo atacada nos anos 60 para cá, como se fosse um estilo de vida mais errado que existe para a família tradicional. E isso a gente vê no nosso país também. É uma completa inversão de valores. A família tradicional é a mais atacada. Você é quadrado, você é ridículo, você é isso, você é aquilo. E as formas familiares ditas modernas, contemporâneas, acabando com a vida das próximas gerações. E são essas pessoas que vão entrar na igreja, são essas pessoas que estarão no nosso mundo. Então esse tema é pululante, como diz a E a execução dos pais, são os pais que saem de casa e vão embora e abandonam as mães. Isso. Mas tem o pai que fica dentro de casa, mas eles vivem no mundo deles e a mãe, principalmente quando os filhos são pequenos, que no caso eles estão superando o papai, que o pai dentro de casa, 2 filhos pequenos, a mãe cuidando e o pai que só chegava do trabalho, ia para a internet ou colocava lá, ficava a noite toda e não participava da criação dos filhos, de brincar, de cuidar, de atenção, de ler, né, de colocar seus pontos. Então ele estava dentro de casa, mas não tá lá, mas a mente não está lá. A maioria dos episódios da Supernanny são isso. A mãe está super atarefada e por isso também não consegue cuidar do filho, porque está cheio de coisa, e o pai é ausente. Porque os estereótipos reforçados ali. Tem que ser provedor, tem que botar comida na mesa. Porque a mãe ela tem que cuidar da casa. E os filhos não precisam. Aí ela vai trabalhar
outros com violência, outros vão ter problemas na escola. Isso tudo. Aí a ciência vai. Ah não, isso é déficit de atenção, é hiperatividade. E aí você vai ter todos os transtornos psicológicos aí que existem na nossa sociedade. Ricardo, Então, nós estamos percebendo que essa falta, esse vácuo dos princípios bíblicos vão trazer praticamente todos os problemas que a gente discutiu, que a sociedade vive. Os irmãos estão percebendo isso, de que se eu tiro o evangelho de uma cultura, eu estou descivilizando essa cultura. Eu estou involuindo essa cultura. O Jardim falou ali, a maioria das amizades que eu tive com moças que tinham assim, um jeito de macho, eu vou dizer assim, um jeito de macho, não tinha figura do pai em casa. Não tinha. Então elas se robusteciam, né, emocionalmente, no seu caráter, nas suas ações, nas suas palavras. Eu tenho uma colega que ela é da PM, eu acho que ela está no lugar certo. O jeito dela assim, bruto mesmo e tal. E ninguém é conhecido lá. Mas o jeito dela assim, bruto, tanto que as moças não chegavam nela para conversar com ela. Assim. Quem chegava mais eram os homens mesmo que chegavam para conversar com ela e tal. Uma pessoa legal, de educação tranquila, mas ela não foi criada com o pai. E aí ela que criava os irmãos. Então ela teve, essa ausência do pai, ela para suprir, né, aquela carência do homem, né, da presença masculina ali, a pessoa involuntariamente, não é porque ela quer não, involuntariamente, ela vai adquirindo esses trejeitos masculinos, fortes, brutos, o vocabulário dela muda, você não vê, né, uma mulher com certa feminilidade. E da mesma forma o menino, quando a mãe é ausente também, né, quando a mãe é ausente, ou também quando ele já pegar demais a mãe criada só com mulher, ele vai pegando esses trejeitos mais carinhosos, mais delicados, pode até no futuro virar homossexual e tal, mas ele vai pegando esses trejeitos mais rendidos, assim, mais delicados e tal. E muitas vezes essa mãe, pelo fato de ser uma vítima, ela vai passar para o filho essa aversão à figura masculina. Claro. E isso vai também. Você fala de mulheres masculinizadas, pode ter questões, né? Está falando lembrar a nossa presidente. O presidente é uma figura muito masculinizada. E não é só, não pelos trejeitos, mas pelo que a gente sabe como ela trata a própria política. Aí depois que o candidato lá morreu, o Eduardo Santos, aí eu li no seguinte jornal uma ocasião. Ele era ministro, e aí ele estava conversando com ela numa sala, e um outro ministro, um homem, entrou para falar com ela. Aí ela descascou o ministro e mandou ele sair, como se ele fosse uma criança. Aí o cara saiu, se cabisbaixo. Aí, segundo a história lá, o Eduardo virou para ela e falou assim: você está errado. Ela, por quê? Ela, porque na minha terra, o homem é respeitado. A gente abre a porta do carro para a mulher, mas a gente também não leva desaforo para casa, não. Eu acho que devia ter desculpa. Aí, segundo a história, ela foi lá, apagou a cabeça do ministro que ela tinha ligado e isso. Então, você vê que esses comportamentos eles são resultado de um ambiente hostil ao Evangelho, diferente do Evangelho. Para a gente terminar, pastor. Não, então, eu acho que o resumo dessa aula de hoje é que a gente precisa urgentemente voltar para a palavra de Deus. É o que eu concluo. E aí eu leio um versículo de Oséias 8:12, quando Deus, usando o profeta para dizer à nação, diz assim, ó: embora eu escreva a minha lei em 10 preceitos, vocês a têm como coisa estranha. Vocês a têm como coisa estranha. Antigamente, irmão Luiz, as mais antigas, irmã Meire, os mais antigos, vão saber da razão de que os pastores antigamente falavam sobre tudo. Falavam sobre morte, sobre vida, sobre todos os aspectos. Os anos foram se passando, a palavra de Deus foi perdendo valor, a gente foi colocando aqui. Hoje a gente tem especialista para tudo, especialista para falar sobre a hiperatividade dos filhos, a gente tem especialista para falar sobre a sexualidade dos filhos, a gente tem psicólogo para tratar isso, a gente tem especialista sobre morte, especialista sobre isso. Ou seja, a igreja está acuada diante de uma riqueza de princípios nas mãos, que é a própria palavra de Deus, onde Deus aí escreveu através de milhares de preceitos claros, objetivos e através de princípios que regem toda a nossa vida. Então hoje nós temos uma riqueza, ou seja, o Evangelho é a base para ler o mundo, para ver todas as coisas de maneira clara e não o contrário. Hoje o que a
a psicologia para aconselhar os seus líderes, porque a palavra de Deus para ele não faz sentido. A gente tem pastores hoje que usam outros aspectos para validar ou para discutir outras questões, mas ele não sabe dar razão através do Evangelho, aquilo que de fato precisa ser dado razão. Então, o resumo da aula de hoje é que a gente precisa voltar urgentemente ao Evangelho. A gente precisa urgentemente voltar ao Evangelho. E deixar com que o Evangelho molde toda a nossa cosmovisão. Isso é o mais importante ainda, não é só voltar, mas que os preceitos do Senhor molde a nossa cosmovisão. E eu ouço sempre mesmo essa palavra de Paulo, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. Sim. E os cristãos hoje em dia se envergonham do Evangelho. Porque Paulo poderia ter feito uso de quê? Para que cara vai entrar nessa hora de Paulo? Isso foi sabedoria completa. Paulo sabia de tudo. Paulo teve que ter acesso a um conhecimento violento. Paulo foi ser missionário entre a pior raça humana, desculpa a expressão, os pagãos. Paulo chega em Corinto, Paulo chega em Creta e diz aqui, qual Creta? Os cretenses são bestas feras, são ferozes, mas faça-os calar. Usa a sã doutrina, faça-os calar. Aconselha os jovens, os velhos, as senhoras, as donas de casas, as jovens casadas. Ordene isso aí através do Evangelho. Então, Paulo conseguiu fundar a igreja entre as piores raças do mundo antigo, os pagãos. As piores raças. O Evangelho transformou os corintianos, que eram altamente perversos, afeitos a uma sexualidade perversa, comportamentos terríveis, e Paulo vai usar o Evangelho vai ser aplicado àquela geração, àquelas famílias, e a transformação do Evangelho vai chegar ao coração daquele povo. Paulo mesmo vai dizer, olha, vocês eram ladrão, vocês eram bebedores, efeminados, sodomitas, vocês eram isso, mas haveis sido lavados, mas haveis sido transformados, ou seja, o Evangelho transformou a vida daquelas pessoas. Então, eles passaram a viver no mundo a partir de uma perspectiva transformadora do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. Voltemos ao Evangelho, no teu site, voltemos ao Evangelho. Eu não consegui nem avançar muito além de mas as discussões foram boas. Eu acho que isso é interessante, porque a gente tem que ir resgatando essa contribuição. E isso passa pelo que o pastor falou, uma intimidade com a palavra de Deus. Enquanto nós não tivermos intimidade com a palavra de Deus, nós não vamos conseguir aplicar o Evangelho às nossas vidas. E outra coisa, nós temos que começar. Nós vivemos numa época de, como qualquer outra, cada época com as suas dificuldades. Nós temos as pressas para aplicar o Evangelho, mas nós temos que começar de alguma forma, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu fico olhando quando Deus age na história, quando Ele faz coisas como Ele fez na época da reforma, como Ele fez na época dos puritanos. Foram pessoas que se voltaram para a palavra de Deus, sem medir as consequências para as suas vidas pessoais e para a sociedade em que eles estavam. Conseguiram influenciar profundamente essas sociedades. Por quê? Porque deixaram de lado essa história de que nós temos que respeitar a cultura, nós temos que respeitar as outras áreas de conhecimento. Ora, nós não podemos ter vergonha de dizer o Evangelho é a forma verdadeira e absoluta de conhecimento. E isso deve fluir no Evangelho, as outras áreas devem ser para nós cristãos, para o mundano que não está nem aí. Se ele não quer submeter ao Evangelho, Deus que tem a verdade dele. Agora, para nós, dentro da igreja, não faz sentido nós considerarmos outras áreas fora do Evangelho superiores ao Evangelho. Ou queremos submeter os princípios do Evangelho a princípios superiores de outras áreas. Isso não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, que nós possamos refletir sobre isso e assim nos aplicar. Nós temos discutido aqui aos domingos vários problemas que afligem as nossas famílias, os lares, então que a gente possa avançar para uma reforma verdadeira das nossas vidas. A gente não fica no campo especulativo, no campo das ideias e cada domingo nos aprofundando, porque aqui é muito dado, muito será tocado. Então nós temos que também avançar para um estilo de vida saudável, por mais difícil, por mais desafio que possa ser. Nós temos que negar nós mesmos e avançar para isso. Já estou falando sobre voltar para a palavra, é a coisa mais importante. Agora tem uma coisa também.
precisa saber que você vai lutar contra a maré, contra as águas que vêm na frente. Rapaz, é tão difícil você pregar o evangelho hoje, dizer para uma pessoa que tem um que vai salvar e outro vai para o inferno. Ontem eu tive que falar duramente com os colegas lá na casa, porque eu falei para eles, olha, eu não vou ficar aqui agora de tarde, porque eu quero ir para a igreja. Eu não quero deixar a igreja de domingo e eu ficar aqui de cara para cima, fazendo o quê? Porque se eu já fiz o que tinha que fazer. Aí o outro fala, não, mas não sei o que e tal, você precisava. Eu digo, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Tem uns que é para salvar, outros vai perder. Vai perder. Sempre pensar que vai todo mundo salvar nessa vontadezinha que está ali. Tá? Nessa coisinha fácil que tu está ali. Não, senhor. É duro, a salvação não vem. Jesus morreu para a salvação, mas ficou como de graça. Mas não tem nada de graça. Nada. Tá? Custou o preço de sangue, custou o preço de luta, de perder a vida por todos esses idiotas que estão ali. Eu falei logo sério assim, pensando que a salvação é fácil. Perder para ganhar, né? Perder para ganhar. E é difícil isso, porque é uma luta espiritual. Paulo vai dizer, não é contra carne e sangue, as propostas espirituais da luta. Quando nós quisermos aplicar a palavra de Deus, é mais que nós vamos sofrer. É duro que nós vamos sofrer, mas nós temos isso ao nosso lado. Então, é para você. Eu queria fazer uma oração para terminar e dar uma coisa para vocês da palavra. Eu pedi ao antes que faça a oração. Pai, obrigado por esse foi já falado sobre a questão intelectual, conhecimento, foco, mas que isso se reflete em frutos do nosso dia a dia, aumente a nossa forma da tua palavra, aumente a nossa disposição de ouvir a tua palavra e ser verdadeiramente sal e luz desse Senhor. Nos ajude a renovar o nosso conhecimento com a tua palavra. Por esse conhecimento transforme os outros vejam Jesus Cristo em nossa vida, os outros vejam a diferença do Evangelho em nossas vidas, não para a nossa glória, para que eu seja diferente de você, mas que seja para a sua glória, basicamente. Porque esse é o sentido da nossa vida, é viver para aqui, viver conforme a tua palavra. Eu te peço, abençoa o Ricardo e o Ricardo não está aqui, abençoa que cada dia mais a gente cresça nas aulas e perdoa a nossa lerdeza de viver, nos dê paciência, nos dê